alavanca de Arquimedes, aparelho, arame, arma, badalhoco, badalo, bagre, banana, barba roxa, sarrafo, seringa, tora, trolha, vara, verga, vergalho, pinto, pênis, cacete, caralho, pau, pica, pistola, banana, pirulito, salsicha, rola, benga, pipi, quibe, bingolinha, salame. No ar, psicadeira. Meu caro amigo, esses são sinônimos para o rabisco de Deus. Depois de tantas palavras, eu estou um pouco sem palavras. Sem palavras. Então, você quer comentar? Foi lançado pela editora Bússola o livro do Tom Hickman, Um jornalista, biógrafo, já fez biografia do Churchill, um jornalista da BBC também. O livro foi bastante comentado nos Estados Unidos. Aqui saiu meio... Ficou meio em silêncio, né? A Economist fez uma resenha, saiu na Time Out, saiu no New York Times. Foi um livro que fez muito, muito sucesso. O título completo é Um Rabisco de Deus, em inglês se chama God's Doodle, do Tom Hickman. É o Pênis da Criação aos Dias de Hoje, da editora Bússola. É um livro muito curioso, muito interessante. Divertidíssimo. Eu vou até te fazer algumas perguntas. O senhor, como excelente psiquiatra, psicanalista, por favor, tente responder. Vou ler aqui sobre pequenos trechos que nós escolhemos do livro para poder ativar esse diálogo. Provocando, né? Através da história, o homem reverenciou o pênis como seu mais precioso ornamento. A pequena joinha, como diz nossa amiga Elizabeth. Ainda assim, de forma ambivalente, o pênis sempre foi fonte das suas mais profundas neuroses. Os motivos pelos quais este apêndice carnal conseguiu conquistar um lugar elevado na civilização ocidental ainda nos é um mistério. O que você pensa? Eu penso que não tem solução. Não tem solução. Porque nem Viagra? Não, nem o Viagra. A questão do pênis, eu acredito que seja um dos clássicos dos consultórios psi. Né? O tamanho do pênis, performance, quantas vezes goza, quantas vezes faz gozar. Nenhum livro, nenhum estudo científico, nada absolutamente vai resolver essa questão especificamente masculina, mas também feminina. E que é o pênis como se fosse, que o livro lembra muito bem, como se fosse algo que comanda, né? O autor até faz uma brincadeira com a história do Clinton, já bastante falada. Eu vou citar isso para você. E que a questão é quem comanda o homem, a cabeça ou a outra cabeça, né? Então, isso acaba aparecendo muito na clínica psi. E, mais do que isso, a gente tem esse momento agora histórico que é de revisão do diagnóstico de doença. Então, está para ser lançado o ano que vem, ou talvez 2015, a Classificação Internacional de Doenças, feita pela Organização Mundial de Saúde, que está revendo absolutamente vários critérios de doença da sexualidade, inclusive muitas delas relacionadas com a questão da performance sexual, das escolhas sexuais, e o pênis traz esse fascínio aí, desde que o homem existe, e desde que se fala, se pensa sobre isso e cada vez mais. E essa ideia que o livro propõe das profundas neuroses, você acredita que ainda faz parte nessa civilização da modernidade? Não gosto muito do termo pós-moderno, mas da modernidade, a questão fálica no sentido de eu sou, de alguma maneira, aquilo que o meu pênis faz de mim? E aí, por que você está chamando de neurose? É o autor. O autor diz literalmente isso. Assim, de forma ambivalente, o pênis sempre foi fonte das suas mais profundas neuroses na história do homem. Eu entendo que neurose acaba sendo um termo muito mais leigo do que... Acho que é um sinônimo de angústia. Estamos falando das mais profundas angústias aqui. Né? De questões, né? De questões psicológicas. A neurose acabou ocupando esse conceito. Então, acho que não dá para a gente falar aqui de neurose do campo psicanalítico, até porque na psiquiatria já é um termo muito pouco utilizado. Né?
Mas você acredita que a história da sexualidade mudou de alguma maneira? Veja, desde Reich, isso nos anos 40, com a história do Escutas a Ninguém, a defesa do orgasmo feminino, o Reich introduziu uma questão nova para o homem. Até os anos 50, 60, a performance sexual para o homem era ereção e ejaculação. A partir de um determinado momento, isso se firmou nos anos 70, a grande liberação sexual, o Woman's Lib, a liberação feminina. A partir de um determinado momento, o homem se viu preso de uma outra obrigação, que era fazer a mulher ter prazer. Então ele precisava da ereção, da ejaculação e desse gozo feminino que atestava a sua própria masculinidade. A mulher ganhou então um poder de destaque onde estamos na época de um aplicativo chamado Lulu, onde as meninas escrevem, isso é extremamente atual, onde as meninas escrevem numa rede só para mulheres exatamente o que pensam dos homens, ex-namorados, namorados atuais, ficantes breves, pegadinha de uma noite, qualquer coisa dessas elas acabam escrevendo e com avaliações muito engraçadas. Não faz nem cócegas, vira do lado e dorme. São padrões. Ninguém pode escrever com as suas próprias palavras, eu acho que ficou muito agressivo. E aí você não acha que existe uma inversão? A mulher acaba ocupando esse lugar que antes era do homem, da conquista, do número, da quantidade, da carteira, né? Isso não há dúvida. Nós vivemos um tempo na sexualidade completamente novo. Veja, nós temos meninas de 13 anos, e víamos isso no hospital, que já fizeram 2 ou 3 abortos. E nós temos homens de 30 anos virgens, sem nenhuma questão homossexual ou não, virgens, por uma inibição. Então é um tempo completamente novo. Acho que efetivamente, penso que os sociólogos, enfim, eu, como psiquiatra, não me proporia explicar esse fenômeno, mas é notável que a mulher ganhou esse destaque todo, e sempre a força esteve muito mais com ela em todos os sentidos, mas agora essa pretensa posição de superioridade fálica se perdeu. E tem algo que é bastante interessante, até voltando um pouco para a questão feminina, especialmente a estimulada, né, a batalhada pelas mulheres nos anos 60 e 70, que é a qualidade do orgasmo, o prazer no ato sexual. Isso acabou influenciando os homens. Então é muito frequente na clínica a gente escutar homens que falam, que dizem, até em termos de angústia, de neurose, como você está evocando no termo. Doutor... Que é no texto, isso, o autor que chama de neurose. Ele usa bastante neurose. Doutor, eu ejaculo, mas não tenho prazer. Então isso passou a ser uma questão masculina também. Qual é o uso do pênis que se faz, então, nesse tipo de angústia, de questão dirigida ao terapeuta? Eu percebo que eu ejaculo, eu tenho prazer na ejaculação, mas eu não tenho aquilo que a mulher tem. Eu não tenho aquilo que eu provoco nela. Então isso também passou a ser uma questão... uma inversão da equação freudiana, né? Não é mais a inveja do pênis que mobiliza, mas essa inveja do orgasmo feminino e da maternidade. Acho que são coisas do momento contemporâneo, onde o homem talvez tenha que ver o seu papel e nada era tão fácil. Vou ler mais um pedacinho aqui, que é divertidíssimo. As antigas deidades fálicas, de origem grega e latina, tiveram uma sobrevida entre os cristãos até pelo menos o século VIII. A forma engenhosa encontrada pela Igreja para ir acabando com isso foi transformar divindades pagãs em santos. É o homem que carrega o pênis, então, ou vice-versa? O pênis tem vida própria? Há uma questão do tamanho? O culto religioso continua valorizando ou não? A Grécia, os exercícios nus, onde era avaliado o tamanho do pênis o tempo todo. Na Europa medieval, as tribos indígenas faziam feitiçarias com roubo do pênis, o pênis recolhido. E até o século XIX, milhares de chineses faziam de tudo para se tornarem eunucos. E é uma questão exatamente o oposto. Entregavam seu tesouro precioso em troca de uma vida confortável de serviçal na cidade proibida. Em compensação, os generais romanos promoviam subordinados com base no tamanho dos seus dotes. O livro ele explora essa imagem, essa representação imagética, enfim, do pênis com uma fantasia muito mais do que só do homem e da mulher, mas uma fantasia até social, religiosa, artística, representativa. E aí você evocou 2 elementos que eu acho muito importantes. Primeiro, a questão estética do pênis, que evidentemente
faz bastante sucesso ainda, né? Você vê, a indústria pornográfica é uma coisa gigantesca, dizem que muito mais rica até do que a própria indústria do cinema. Você tem a arte, a Tasken, aquela editora alemã, alguns anos atrás lançou um livro sobre o pênis, talvez o livro maior livro da Tasken, até acho que uma brincadeira mesmo, a própria capa do livro maior no sentido de que é imenso, é grosso, pesa 10 quilos. Né? Tem brasileiro lá também, escolhido, e a ideia é mostrar os maiores e mais bonitos pênis. Foi um sucesso absurdo o livro, até hoje ele é editado. Exposições, né, sobre a masculinidade masculina, que estão... A masculinidade masculina é bom, porque tem uma masculinidade feminina. Também. Quatro falhas aí foi. Então tem essa questão estética do pênis, que é inegável, e tem também a questão do desejo inscrito no corpo, que é um tema caro ao Georges Bataille, que é um dos grandes pensadores franceses do século XX, que vai falar do corpo como espaço de construção, mapeamento do desejo. E o pênis, evidentemente, vai entrar nisso. Então, temos a questão da beleza, da imagem, do que evoca a representação do pênis, e tem a própria trajetória pessoal, subjetiva, da história sexual de cada um. É muito curioso porque essa questão da estética peniana é algo que parece que interessa muito mais aos homens do que às mulheres. As mulheres, em geral, acham o pênis muito feio. Muito feio, não tem essa ideia do... como é esse general enrugado? Tem algumas escritoras se dirigem ao pênis com evidente desvalorização, dizendo, mas o que é isso que faz tanto sucesso entre os homens? E não sei se já foi feito algum levantamento de se esse livro do pênis vendeu muito mais para os homens muito mais, do que para as mulheres. E aí você fala do sucesso do tema, a gente está falando do Rabisco de Deus, e esse ano também um dos grandes sucessos, 2013, começou em setembro, vai terminar em janeiro, mas dizem que vai se prorrogar a exposição. Eu vou ler até o release que a gente preparou. Do site do Museu d'Orsay. Do site do Museu d'Orsay. A exposição se chama Masculino, Masculino, está no Museu d'Orsay, e o subtítulo é A Nudez Masculina na Arte, de 1800 aos dias de hoje. Na sociedade contemporânea, a nudez feminina é banal, enquanto a masculina possui algo de extraordinário. Desde o início da época moderna, a sexualidade masculina está excluída do campo das representações. A mulher é o corpo e o homem o espírito, até no ato sexual, escreveu Daniela Hamens-Tugendhat, historiadora da arte de Viena, que quando eclodiu a controvérsia em torno da exposição Nackte Männer, masculino. Essa exposição tem atraído diariamente cerca de 5.000 pessoas ao Museu d'Orsay. A expectativa é a de que alcance um público total de 400.000 visitantes até janeiro de 2014, o que seria algo excepcional, avalia o presidente do museu. Ele já havia esboçado um projeto similar quando dirigia o Museu de Belas Artes em Montreal, no Canadá, mas na época teve a sua ideia rejeitada. Nós preparamos um clipe que é... quem tiver interesse, procure, por favor, no YouTube, e vai achar lá um filme de quase 10 minutos sobre essa exposição. Nós fizemos um pequeno recorte que, percebam, foi filmado de uma maneira muito interessante, porque mostram as pessoas e suas reações frente aos quadros que estão expostos lá. E quem não pode ir para Paris vai aproveitar bastante esse vídeo que foi retirado do YouTube, porque ele vai trazer bastante quadros e peças que estão na exposição com esse olhar. Com esse olhar de quem está lá visitando a exposição. Então, divirtam-se e até o próximo.
Música